O Raspberry Pi Pico, ele é basicamente um cérebro minúsculo e super poderoso para qualquer projeto de eletrônica que se possa imaginar. Mas já parou para pensar como ele de fato conversa com o mundo lá fora? É exatamente isso que a gente vai desvendar hoje. Pois é, essa é a grande pergunta, né? Como é que um cérebro tão pequeno consegue sentir o que está acontecendo ao redor? E, mais importante, como é que ele dá os comandos dele? A resposta, olha, está toda em duas palavrinhas: entrada e saída. Então, vamos começar pelo comecinho. É legal pensar nos pinos do pico, aqueles conectores dourados, os tais GPIOs, como se fossem os sentidos e a voz desse cérebro. É por ali que ele ouve e fala. É a forma mais fundamental que ele tem de interagir com tudo. Tá, mas o que é exatamente entrada e saída, ou ES? É bem simples, na verdade. A entrada é como o pico escuta o mundo. Ele está recebendo informação, sabe? De um sensor de temperatura, de um botão que foi apertado. Já a saída é como ele fala. É ele mandando um comando para acender uma luzinha, um LED ou para escrever algo numa tela. Basicamente, é a ponte que conecta o mundo digital do chip com o nosso mundo físico. E o mais legal é que o Pico não fala só um idioma. Ele entende dois tipos de sinais. Tem o digital, que é bem direto ao ponto, tipo um interruptor de luz, ou tá ligado ou tá desligado, 0 ou 1. Perfeito para botões e LEDs. E tem o analógico, que é mais sutil. Pensa num controle de volume, que vai do 0 ao máximo, passando por todos os valores no meio. É isso. A maioria dos pinos do Pico é digital, mas ele tem os pinos especiais, como o GP26, que conseguem entender essas nuances do mundo analógico. Ok, entendemos o básico. Agora vamos para a prática. Imagina que a gente quer conectar uma tela de LCD, daquelas bem comuns, no nosso Pico. Parece uma tarefa simples, né? Mas é aí que a gente esbarra num problema. Um problemão, na verdade. A quantidade de fios. O jeito tradicional de conectar esses displays é usando o que a gente chama de interface paralela. E olha, ela é uma verdadeira devoradora de pinos. No modo mais econômico, o de 4 bits, já são necessários no mínimo 6 pinos de PIO. Isso acaba com os recursos do nosso pequeno cérebro rapidinho, imitando muito o que mais a gente poderia fazer com ele. 6 pinos. É pino pra caramba. Mas e se eu dissesse que dá para economizar 66% desses pinos? É isso mesmo. Existe um jeito muito, mas muito mais inteligente de fazer essa comunicação. E a solução para esse emaranhado de fios tem nome. É um protocolo de comunicação chamado I2C. Pensa nele como uma linguagem muito mais eficiente, muito mais elegante para o Pico conversar com os outros componentes. Olha, a diferença é gritante. A interface paralela é como se a gente estivesse gritando cada pedacinho da informação em um fio separado. Funciona, é rápido, mas é um caos. Já o I2C? O I2C é como uma conversa sofisticada e tranquila usando só 2 fios. Um para dados, o SDA, e outro para o ritmo da conversa, o clock, ou SCL. E o melhor, vários dispositivos podem participar dessa mesma conversa usando os mesmos 2 fios. Certo, mas como a gente sai de 2 fios e chega nos 6 ou mais que o LCD precisa? A mágica acontece graças a este pequeno herói aqui, o chip PCF8574. Ele funciona como um tradutor. O Pico fala com ele em I2C, a linguagem de 2 fios, e o PCF8574 traduz essa conversa para os vários comandos paralelos que o LCD consegue entender. É uma conversão de serial para paralelo, simples assim. E o ponto crucial aqui é um mapeamento genial que é feito. Os 8 pinos de saída do PCF8574 são usados de uma forma muito inteligente. 4 deles, do P4 ao P7, mandam os dados em si. O P0 e o P2 cuidam do controle. E o mais legal de tudo, o pino P3 controla a luz de fundo da tela, o backlight. Isso significa que dá para ligar e desligar a luz do display pelo próprio código, o que pode economizar uma energia danada. Beleza, resolvemos o problema dos fios. Só que agora aparece um desafio novo, um pouco mais sutil. Como é que a gente faz o Pico fazer mais de uma coisa ao mesmo tempo? Tipo, ler um sensor e atualizar a tela, sem que uma tarefa fique esperando a outra terminar? A forma mais fácil que todo mundo tenta no começo é usar uma função de espera, tipo um delay. Só que isso é o que a gente chama de código bloqueante. O processador literalmente para tudo e fica esperando. É como prender a respiração. Não dá para fazer mais nada. A abordagem profissional é o código não bloqueante ou assíncrono. O processador dá uma olhadinha rápida, vê se já está na hora de fazer algo e se não tiver, ele segue para a próxima tarefa. Ele está sempre ativo, sempre pronto para responder.
E qual é o segredo dos mestres malabaristas para escrever esse código elegante e que não trava nunca? É uma técnica super poderosa muito usada em sistemas profissionais, a máquina de estados finitos. Calma, não precisa se assustar com o nome. Uma máquina de estados finitos, ou FSM, é basicamente uma receita de bolo para organizar o que o código tem que fazer. A gente define os estados em que o sistema pode estar, tipo ocioso ou lendo o sensor. Depois, a gente cria as transições, que são as regras para mudar de um estado para o outro. E essas mudanças são disparadas por eventos, como a passagem de 1 segundo no relógio, por exemplo. Vamos ver um exemplo prático para ficar claro. O sistema começa no estado ocioso, só esperando. Aí, um temporizador dispara o evento. Ele pula para o estado ler e pega o valor do sensor. Imediatamente, ele vai para o estado exibir, manda a informação para a tela e volta para o estado ocioso. Esse ciclo todo acontece numa fração de segundo, e o processador nunca fica bloqueado. No tempo que sobra, ele pode cuidar de outras 1000 coisas. Muito bem, agora a gente já tem a comunicação eficiente com o I2C e uma lógica que não trava com a máquina de estados. Só falta uma coisa: garantir que o nosso cérebro, o pico, continue vivo e saudável. E para isso, a gente precisa seguir algumas regras elétricas que são fundamentais. E essas aqui são as regras de ouro. A mais importante de todas, que precisa ficar gravada na pedra. O pico trabalha com 3,3 volts. Os pinos dele não toleram 5 volts. Se ligar um componente de 5V direto ali, as chances de queimar o chip são enormes. Também é super importante respeitar os limites de corrente de cada pino e sempre usar resistores de pull-up ou pull-down nas entradas para elas não ficarem flutuando e gerando leituras completamente malucas. Como o professor Edson José Pacheco nos lembra, no fim das contas, tudo isso se resume a projetar soluções que sejam confiáveis. Não é sobre sorte ou gambiarra, é sobre aplicar a ciência, de forma rigorosa, para construir coisas que realmente funcionam e que duram. E agora que os segredos de como um microcontrolador conversa com o mundo foram revelados, desde a comunicação com poucos fios até a lógica para fazer 1000 coisas ao mesmo tempo, a pergunta que fica no ar é: com todo esse poder nas mãos, o que será que vai ser construído?